Bom dia, pessoal. Aula de Sociologia, onde hoje estaremos dando continuidade ao capítulo 5 de Questões Contemporâneas, cujo tema é a cidade e os homens. Estaremos então tratando aqui da questão do desenvolvimento das cidades, desenvolvimento desordenado das cidades e suas consequências sociais. A urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que ocorre quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamado de êxodo rural. O espaço urbano e rural, em termos de área territorial, no mundo atual, o espaço rural é bem mais amplo do que o espaço urbano. Isso ocorre porque o primeiro exige um maior espaço para as práticas nele desenvolvidas, como a agropecuária, o extrativismo mineral e vegetal, além da delimitação de áreas de preservação ambiental e florestas em geral. No entanto, em termos populacionais, em atividades produtivas, no contexto econômico e capitalista, a cidade atualmente vem sobrepondo-se ao campo. O processo de formação das cidades ocorre desde os tempos do período neolítico. No entanto, sob o ponto de vista estrutural, elas sempre estiveram vinculadas ao campo, pois dependiam deste para sobreviver. O que muda no atual processo de urbanização capitalista, que se intensificou a partir do século XVIII, é que agora é o campo quem passa a ser dependente da cidade, pois é nela que as lógicas econômico-sociais que estruturam o meio rural são definidas. O processo de urbanização no contexto do período industrial estrutura-se com base em dois tipos de causas: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Fatores atrativos, como o próprio nome sugere, são aqueles em que a urbanização ocorre devido às condições estruturais oferecidas pelos espaços das cidades. O maior deles é a industrialização. Esse processo é característico dos países desenvolvidos, onde o processo de urbanização ocorreu primeiramente. Cidades como Londres e Nova York tornaram-se predominantemente urbanas a partir de 1900, no início do século XX, em razão da quantidade de empregos e das condições de moradias oferecidas. Embora em um primeiro momento a maior parte dessas moradias fosse precária em comparação aos padrões de desenvolvimento atual dessas cidades. Fatores repulsivos são aqueles em que a urbanização ocorre em função das vantagens produtivas da cidade. Mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo para os centros urbanos, esse processo ocorre em geral pela modernização do campo,
que propiciou a substituição do homem pela máquina e pelo processo de concentração fundiária, que deixou a maior parte das quantidades de terras nas mãos dos poucos latifundiários. Esse fenômeno é característico dos países subdesenvolvidos, é marcado pela elevada velocidade em que o êxodo rural aconteceu, bem como a concentração da população nas metrópoles. Tais cidades não conseguem absorver esse quantitativo populacional, propiciando a formação de favelas e habitações irregulares, geralmente precarizadas e sem infraestrutura. Resumidamente, o processo de urbanização ocorre em 4 principais etapas, sofrendo algumas poucas variações nos diferentes pontos do planeta. Primeiro, a industrialização das sociedades. Segundo, a ampliação da divisão entre campo e cidade. Terceiro, o êxodo rural e formação das grandes metrópoles. Quarto, a estrutura da hierarquia urbana. Em geral, o que se observa é a industrialização funcionando como um motor para a urbanização das sociedades. Em seguida, amplia-se as divisões econômicas e produtivas, com o campo produzindo matérias-primas e a cidade produzindo mercadorias industrializadas e realizando atividades características do setor terciário. Esse processo é acompanhado por um elevado êxodo rural, com a formação de grandes metrópoles, em alguns casos até de megacidades, com populações que superam os 10 milhões de habitantes. Por fim, estrutura-se a chamada hierarquia urbana, que vai desde as pequenas e médias cidades às grandes metrópoles. Vale lembrar que esse esquema é apenas ilustrativo, pois a sequência desses acontecimentos não é linear. Muitas vezes os fenômenos citados acontecem ao mesmo tempo. Outra ressalva importante é a de que tal sequência não acontece de forma igualitária em todo o mundo. Nos países pioneiros no processo de urbanização, ela ocorre de forma mais lenta e gradativa, enquanto nos países industrializados, tardia, tal processo manifesta-se de forma mais acelerada, o que gera maiores problemas estruturais. Ao longo dos anos, a sociedade tem sofrido diversas modificações, especialmente no que tange à apropriação do espaço geográfico. Em meados de 1800, a população mundial era praticamente rural. Apenas cerca de 3% vivia em áreas urbanas. Contudo, um fato marcou toda a transformação social, modificando por completo a estrutura populacional no mundo todo. O aumento das indústrias, vinculado a um expressivo desenvolvimento tecnológico, fez com que as pessoas migrassem para as cidades à procura de trabalho. Portanto, as oportunidades de emprego nesse período são consideradas fatores atrativos, ao passo que a intensa mecanização do campo era considerada um fator repulsivo. Por volta de 1950, a população urbana era de aproximadamente 746 milhões de pessoas. Em 1950, houve um aumento bastante expressivo, passando-se a 3 bilhões e 900 milhões de habitantes na zona urbana. Atualmente, segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 54% da população mundial vive na zona urbana,
Há projeções das organizações de que essa porcentagem aumente em 2050 para 66%, correspondendo a quase 2,5 milhões de pessoas deslocando-se para essas áreas. O crescimento esperado concentra-se especialmente nos continentes africano e asiático. Assim, segundo a ONU, o crescimento da população urbana mundial, por ser elevado, especialmente nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, não ocorreu de maneira sustentável, acarretando diversos problemas sociais, ambientais e até climáticos. Aproximadamente 900 milhões de pessoas que foram para as cidades vivem hoje em favelas no mundo todo, inseridas num contexto de miséria, fome e diversos problemas de saúde. O processo de industrialização propiciado pela Revolução Industrial iniciado na Europa foi o fator propulsor da urbanização no Brasil, que teve seu início no século XX. A modernização do campo, vivida no período da industrialização, provocou um expressivo êxodo rural. Vale ressaltar que até por volta de 1950 a população brasileira vivia em sua maioria nas zonas rurais.